Este mês de janeiro é o mês da visibilidade trans. Um período para reflexão, para conhecer o que é a transexualidade e principalmente de luta, para diminuir o preconceito. A gente vai ver agora depoimentos de pessoas trans que contam, a importância de ter os documentos de identificação com o nome ao qual elas se identificam e também as dificuldades que ainda enfrentam. Uma das coisas que me chamam mais atenção quando a gente está falando sobre esse processo de requalificação civil de pessoas trans e travestis é, sem dúvida, a questão da falta de conhecimento acerca disso. Eu lembro que em determinado momento da minha transição, eu senti essa necessidade, de que meu nome e minha identidade fossem reconhecidos judicialmente, mas eu não fazia ideia de como começar a instrumentalizar isso. Eu lembro de encontrar na internet uma cartilha orientativa, contando todo o passo a passo, indicando algumas instituições que poderiam me auxiliar nesse processo. E uma dessas instituições era a Defensoria Pública. Procurei a Defensoria, fui bem orientada. Eles conseguiram fazer com que meu processo se desse de maneira gratuita, uma vez que eu não tinha acesso ao mercado de trabalho. E grande parte da população de pessoas trans e travestis não tem acesso ao mercado de trabalho. E depois de todo esse processo, hoje eu tenho a minha certidão retificada, reconhecendo tanto o meu nome quanto o meu gênero. Quando eu fiz a minha retificação, ela ainda foi por meio de processo judicial. Então deu um trabalho, eu fiz num mutirão que a Defensoria Pública costumava organizar. E levou uns 6 meses para chegar ou mais do que isso, não lembro, para chegar a minha certidão de nascimento nova. Mas também quando chegou, que eu comecei a conseguir refazer meus documentos todos e estar com eles certinhos, foi mágico, assim, foi especial. Eu acho que é o processo mais especial, mais gostoso, que mais te acolhe, é você ter o seu nome certo, reconhecido ali, o seu nome e sua identidade de gênero, Eu fui uma das primeiras do município a procurar o cartório, retificação do nome e gênero, e não tive muitos problemas, Foi bem tranquilo, Só que, depois disso, mesmo com o reconhecimento da nossa luta, a gente ainda encontra transfobias quando a gente vai procurar e acessar os departamentos, tanto público como privado, que mesmo com a certidão de nascimento, mesmo com o RG, e o CPF, com o nome retificado, a gente ainda encontra essa transfobia quando nos vamos ser atendidas, que as pessoas não nos reconhecem como pessoas do sexo feminino, nos tratando nos pronomes masculinos. Então, essa ainda é uma luta das pessoas trans e travesti, do respeito mesmo, da decisão do STF de nos reconhecer como somos. A gente, inclusive, está acompanhando em rede nacional a questão da Lina, que está participando do Big Brother Brasil. E lá dentro do Big Brother Brasil, muitas pessoas chamando de nomes pejorativos, insistindo em chamar ela de ele, enfim. E a gente viu também quanto ter os documentos com o nome correto, reconhecendo a identidade de gênero, faz a diferença para uma pessoa trans. Nem todas sabem, ou nem sabem como fazer essa nova documentação. Então, a gente convidou aqui para essa conversa pela internet o defensor público Henrique da Fonte. Bom dia para o senhor. Bom dia, Clarissa. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Vamos começar bem do comecinho. A pessoa que precisa trocar de nome lá no documento, o que é que deve fazer? Qual órgão que deve procurar? É a Defensoria Pública? Clarissa, para as pessoas transgêneras interessadas no procedimento de reconhecimento legal do nome e do gênero, a mudança do nome e do gênero, hoje em dia, como o Dante acabou de mencionar, na verdade, desde 2018, não é mais necessário atravessar um processo judicial para esse reconhecimento. É possível que essa mudança seja efetuada diretamente no cartório. Ou seja, foi um avanço e uma conquista que certamente teve muita influência do papel de movimento de pessoas trans, Então, atualmente, com esse processo desjudicializado, é possível buscar diretamente o cartório, a serventia extrajudicial, onde a pessoa foi registrada, ou a serventia judicial mais próxima do local do nascimento, do local da residência, e levar a documentação necessária para solicitar esse procedimento. No entanto, se a pessoa precisa de alguma orientação jurídica ou mesmo para buscar o acesso à gratuidade desse procedimento, porque esse procedimento possui um custo, é possível buscar assistência da Defensoria Pública, que vai prestar essa assistência jurídica integral e gratuita para essas pessoas. O senhor pode nos explicar qual é a documentação necessária? A documentação, Clarissa, ela é muito extensa, ela está regulamentada no provimento do Conselho Nacional de Justiça e é isso, embora o procedimento tenha sido desjudicializado, ele ainda continua bastante burocrático. Então, de documentação básica que a gente precisa é certidão de nascimento atualizada,
RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência. A partir dessa documentação, devem ser extraídas uma série de documentos online e outras certidões que são buscadas diretamente no cartório. Só para você ter um exemplo, para quem reside em Recife, por exemplo, são, em média, 16 documentos que é necessário apresentar no cartório. Isso envolve certidão de antecedentes criminais, certidão de cartórios de protesto, certidão de distribuição do fórum, certidão de execuções penais. Então, assim, a lista é muito extensa. Então, por isso que é comum a busca por órgãos de assistência jurídica, como a Defensoria, para que as pessoas saibam exatamente qual a documentação deve levar. Um ponto importante para a gente aqui pontuar, inclusive dentro do mês da visibilidade trans, é que não é necessário qualquer testemunha, né, levar declarações de testemunha ao cartório, nem laudos médicos ou psicológicos, né? Isso está totalmente contrário aí com a decisão do STF de 2018. Essa lista burocrática, ela também é extensa e é grande para outros casos de troca de nome ou é só no caso das pessoas trans? É comum, Clarissa, que dentro de procedimentos de troca de nome de modo geral, se demandem essa documentação, porque a lógica de exigência dessa documentação é para se verificar que não há prejuízos a terceiros, por exemplo, né? Como se popularmente se fala assim dentro do meio jurídico. Então, se quer verificar que a pessoa não tem nenhum tipo de dívida, entre aspas, com a justiça, ou dívidas com terceiros, e que essa mudança, quando ela acontecer, vai ser devidamente modificada, vai ser devidamente alertada a todos os órgãos em que a pessoa tenha registros. Então, dentro da mudança de nome para pessoas trans, há essa possibilidade de comparecer diretamente ao cartório, ou seja, o procedimento ele é extrajudicial, o que é um ganho, o que é um avanço, mas para outras espécies de mudança de nome, para pessoas cisgêneras, né, para pessoas que têm um constrangimento com o nome, para pessoas que desejam acrescentar um apelido público notório, às vezes, dentro dos processos judiciais, também são demandadas várias documentações, uma falta de documentação. Mas isso vai variar aí de acordo com o pedido e de acordo com o pedido que for levado ao Poder Judiciário. Bom, a gente começou falando sobre essa documentação, né, das pessoas trans, mas chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora, Henrique, e a gente vai aproveitar para tirar também essa dúvida dela. Ela se chama Heloísa, ela conta que a neta tem 13 anos e gostaria de colocar o sobrenome do padrasto. O pai biológico concordou. Aí como é que é esse processo, se demora e se é muito caro? Olha, Clarissa, a lei de registros públicos, né, uma lei que é uma lei bastante antiga, mas que ela está vigente ainda, ela permite o acréscimo, né, desses patronímicos, né, desses sobrenomes de padrasto, de madrasta, mas de toda forma seria necessário ainda atravessar um procedimento, né, um processo para essa inclusão. Então, a princípio haveria um custo para se entrar na justiça, porque toda a causa, todo o processo judicial, ele envolve um determinado valor, mas se a pessoa não tiver condições de arcar, não tiver condições de contratar um advogado, for uma pessoa economicamente vulnerabilizada, ela pode e deve procurar a Defensoria Pública, que tem esse papel de prestar assistência jurídica para esse público. E aí a gente viu alguns depoimentos falando que demora, né, um pouco para que esse novo documento chegue. Quanto tempo mais ou menos pode durar? Eu sei que vai depender, talvez, de caso a caso. Dentro dos casos, Clarissa, para pessoas trans, a gente tem um pronunciamento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que afirma que após a solicitação, né, após a pessoa dar entrada nesse procedimento junto ao cartório, a nova certidão deveria sair com até 48 horas. A gente sabe que esse prazo ele termina tendo temperamentos no dia a dia e mudanças de acordo até com o volume de trabalho ou outras demandas que existem, né? Mas dentro do pronunciamento oficial que nós temos, a Corregedoria do Tribunal colocou 48 horas. Isso a gente tem como mensurar porque é um procedimento extrajudicial. Quando a gente vai para o procedimento na Justiça, para outras hipóteses de mudança de nome que demandam, né, o acesso ao Poder Judiciário, esse prazo, obviamente, será alterado e vai depender de determinadas circunstâncias. Perfeito. A gente reforça que tem um WhatsApp, a Defensoria Pública aqui de Pernambuco, está aí na sua tela, 99488 3026, 99488 3026. Henrique da Fonte é defensor público. Henrique, eu te agradeço demais por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. Até a próxima. Ótima semana. Obrigado, Clarissa. Até a próxima também.